Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa agora mais um Store Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua, viu? A gente quer agradecer aí o grande sucesso, que é sucesso porque vocês têm curtido, porque vocês têm acompanhado e muito melhor, têm comentado aí na nossa cidade. A gente fica muito feliz por isso, né, Luiz? É verdade. Eu estava vendo hoje, Freitas, o último episódio que nós tivemos aí com o Cleiton e com o Paulo Coelho. Milhares de visualizações no Instagram, no YouTube, né? A gente fica muito feliz, né? Nossa, a coisa tá dando certo. Tá dando certo, é muito bacana. São pessoas contando história, recontando histórias. Isso é muito bacana aqui. E a gente faz para você e por você. E a gente quer agradecer as pessoas que são parceiras nossas aqui, tá todos os meses junto com a gente aqui, nos ajudando a manter isso aqui. Isso aqui não é barato não, né? A gente não ganha nada, viu? A gente tá aqui por amor e coração mesmo. É verdade. Por histórias bacanas, para enriquecer a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa cultura, não é isso? Para nutrir né, o nosso conhecimento de pessoas bacanas e que são relevantes na nossa comunidade. A gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, com terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética IATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício da doutora Pamela Barros, olha, ela é interina no primeiro ofício e titular no segundo ofício. Lembrando que no segundo ofício você faz aí sua escritura do seu imóvel, viu? E também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbano. A União Farma, lugar. Atlética Academia, a Academia do Lisandro. O Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB. Lembrando, gente, ó, que o LIB há mais de 2 décadas está aí em Cacilândia. Você vai aí no médico, tá passando mal, tá enfermo, tá doente, o médico pede uma bateria de exame, você já sabe qual laboratório que você vai. É lá no LIB. O Bora Beach, ó, teve aí um Open esse final de semana, muita gente ganhando. Ganhou troféu e ganhou dinheirinho, né? Foi muito bacana, viu, lá no... Você teve lá? No Beach Tennis. Estive lá, foi no sábado à tarde. Mas você só assistiu, você tá meio doentão? Foi lá que foi o checkmate, cheguei com febre aqui, né? Você jogou? Solzão quente, joguei. Nossa. Joguei um Open lá, da 6, cheguei mal. E como é que tava de movimento? Muita gente prestigiando? Veio gente de fora também, do Chapadão, galera do Chapadão vindo também prestigiar, muito bacana. Tem gente de fora, de Chapadão, Paranaíba. Isso. Né? Que bacana. E você vê que é mulheres, não só homens, e mulheres famílias, também, né? Famílias vindo, é muito bacana. O Laborges, nosso amigo Luizinho também, tem vários. Olha, falar em Luizinho, hein? É verdade. Não, é erro meu. Ah, é? Amanhã? Então tá certo. Amanhã. Gente, olha, o Laborges tem uma gama de produtos derivados do leite, muito bacana. Lá tem um showroom também, você pode ir lá experimentar vários produtos, sem contar aquele queijinho maravilhoso que vem no espetinho e a mussarela que é vendida dos melhores e maiores supermercados da nossa cidade e também da região. Gente, olha, o final de ano chegando, sua família vai chegar aí, você precisa hospedar bem a sua família, sua casa é pequena, já reserva ali o seu apartamento no Hotel Esplanada, o maior e melhor hotel da região, pelo telefone 67981223282 e também com a gente, o Cleiton da Auto Center, suspensão, pneus, sonho filme, pelo telefone 67981310761. Então, olha, tá precisando agora final de ano, você tá pensando em fazer uma viagem, vai lá, faz uma revisão na suspensão, pneu do carro, quer mudar, colocar um sonzinho legal e também aquele insufilme, né, pra você não sofrer no sol, é muito bacana. E também o Paulo Coelho, rações proteinadas, sal mineral defensivos para passagens, pelo telefone 679-9975-8447. Olha, ele tá de parabéns, ele e também o Otávio, né? A gente tem que parabenizar a obra, né? A arquitetura do Otávio. Lindo, hein? Ficou muito bacana, até parabenizei ele. Muito e o mesmo. Paulo Coelho, um desbravador, né? Sim, sem dúvida. Um herói. Investir no Brasil não é fácil, investir em Cacilândia, né? É mais difícil ainda e ele tá aí tirando o chapéu, né? Sem empreendedor no Brasil, né? A gente sabe as dificuldades, né, Freitas? Você empreende, eu empreendo
É muito difícil. Eu queria assim, parabenizar assim, de público. O Cleiton e o Paulo Coelho. Duas pessoas que investiram pesado em Cacilândia. Muito pesado. Sabe o que eu achei mais bacana no podcast? Infelizmente você não teve, e você não teve no podcast por um motivo muito justo, né? Era a formatura do teu menino, né? Por isso que você se ausentou. Mas uma das perguntas que eu fiz para os dois é quantos se empregavam. Quantos empregos diretos eles davam? Somados os dois juntos, 20 empregos. 20 empregos. A importância que tem, né, essas empresas na nossa comunidade. Então, meus parabéns a esses dois, especialmente ao Paulo Coelho, que está inaugurando agora essa semana, né, a loja dele, e ficou lindíssimo. Nossa, ficou muito bacana. Depois a gente vai colocar um vídeo e colocar aí no Instagram. Gente, hoje a gente está comendo, sabe aquele pãozinho gostoso que você come já há vários anos? Olha, o seu neto come, você comeu quando era criança, olha, e você vai todos os dias de manhã comer aquele pãozinho gostoso, com aquele requeijão, com aquela manteiguinha, com aquela margarina gostosa. A gente trouxe ele aqui hoje, não trouxe? Trouxe. Robertão, carinhosamente chamado, né, lá do Super Vale. Obrigado, Roberto, por você estar aqui com a gente. Tá, eu que agradeço, né, o convite, e para mim é uma honra estar aqui, né, nessa cadeira, né, que já passou pessoas importantíssimas aqui para Cacilândia, né, importantíssimas, pessoas empreendedores, várias pessoas assim que a gente admira, passou aqui. Para mim é uma honra estar aqui hoje, é uma honra estar aqui falando através desses microfones, aqui na presença do Luiz Arthur, do Freitas, do Leandrinho ali. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Que bom, que bom. Nós gostamos muito de estar com você aqui. A gente bateu um papo descontraído, conhecer, né, Freitas, um pouquinho da tua vida, como é que é essa tua trajetória, né? Como é que você descobriu essa profissão aí, padeiro? Vem da onde essa vocação, esse teu amor aí por pães? A vocação no começo era para comer, né? Necessidade. E é bom. Eu gostava muito. Desde criança, minha mãe tinha um dom, ela tinha a mão boa para fazer. Em casa sempre teve pão caseiro, rosquinha, era biscoito, isso nunca faltava em casa, né? E aí quando eu comecei a trabalhar no antigo Esquerdão na época, eu comecei de pacoteiro, acho que tinha 15 anos, em 88, em janeiro de 1988. Eu comecei no pacoteiro, moleque, passava na frente da padaria ali, o cheirinho gostoso, aquilo dava água na boca, né? E aí quando eu recebi o meu primeiro salário, eu já comprava um pudim daquele, comia ele inteiro, uma rosca, acabava o expediente, eu saía lá para fora e comia ele mesmo. E aí quando surgiu a oportunidade, o seu Joaquim veio e falou: Roberto, o ajudante do padeiro, o ajudante do Adaías, o Chicão, vai sair, que vai embora para Cuiabá. E tem uma vaga lá, você não quer não? Eu falei: eu quero já, começa amanhã. Ele falou: não, você é de menor, fala com o seu pai, com a sua mãe primeiro, né? E aí eu falei com meu pai e minha mãe, eles aceitou. Eu acho que passou uns 2 dias, eu comecei já, né? De ajudante, E os horários do padeiro é bem diferente, né? Que horas começa aí o trabalho? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã? Na época a gente começava 1h30, 1h30 da manhã. 2 horas da manhã, né? Porque não tinha tecnologia que tem hoje. Entendi. Hoje a gente já deixa o pão do outro dia pronto já, né? Tem a máquina que congela o pão, depois ela chama climatizador. Ela começa a aquecer, então eu já entro 5h30, 6 horas da manhã. Nossa, que diferença, hein? A diferença é muito grande, né? Nossa, e aí você começou como mulher, falou assim: nossa, 1h30 da manhã, você começou a sentir dificuldade? Eu com 15 anos de idade, tudo pra mim era aventura, né? Eu não esquentava de dormir, de não dormir, era muito... Tudo pra mim era bom, tudo era bom. Diferente, né, Roberto? No podcast eu não estava presente, mas eu vi.
Teve até um questionário, né? O camarada, o Luiz, né? Precisou de um estagiário que falou que ia sair 4 horas da manhã. O camarada já, não, 4 não dá, né? 4 já tá muito demais. cedo. Muito cedo, né? Você já começava já nas primeiras horas do dia mesmo, né? Nas primeiras horas do dia e muitas vezes a gente chegava até adiantado para trabalhar mais tranquilo, né? E você, Roberto, teve facilidade de aprender com o padeiro? Você estava como auxiliar, você teve facilidade de aprender? Eu, assim, no começo eu acho que não. Mas aí passou 4 anos, né? Eu trabalhei com o Adaías de ajudante, eu era tranquilo, eu pensei, o Adaías, eu sou jovem, né? O Adaías nunca vai sair daqui, né? O pessoal gosta dele aqui. Quando um dia ele resolve arrendar uma padaria e falou, eu trabalho mais 30 dias só. Vixe. Aí o Joaquim me chamou lá em cima e falou, você vai pegar arruma um ajudante para você e você vai ser o chefe da padaria. Que idade você tinha? Já tinha. Nossa, novinho de tudo. Aí eu falei, seu Joaquim, mas eu não dou conta. Ele falou, não dá. Eu quis, se você não der conta, eu ensino. Eu te ajudo. Ele falou. Na verdade, ele ia de madrugada, muitas vezes ele ia. Ali ele ajudava, ele estava sempre procurando. E às vezes na teoria ele sabia. É porque ele procurava demais, ele conversava muito, estudava, né? E. Só para a gente ter uma ideia, uma dimensão de uma padaria, né? Quantos pães se faz por hora, por fornada? Só para dar uma dimensão de um trabalho de um padeiro, né? Aí, assim... Hoje, pode ser? Hoje, quantos pães você faz? Hoje, a gente... Para ter uma dimensão. Hoje, a média de pão da gente fazer ali é... O pão francês é 1.800 a 2.000 pão francês por dia. Por dia. Mas, assim, depende do cliente também, né? Tem dia que faz 1.500, já chega um dia, às vezes perto do Natal, já faz 2.000, dependendo ali. Mas Qual que é a frequência das fornadas? A gente tira 4 fornadas de manhã, né? Depois, meio-dia, a gente tira mais 2 e tira 2 ou 3 ou 4 à tarde. Aí depende do é bastante, do movimento, né? Hoje as máquinas conseguem sair controlando elas. As máquinas conseguem controlar, é mais tranquilo. Mais né? tranquilo. Mais tranquilo. Você viu quantas fornadas aí, sei lá, umas 12 fornadas por dia, mais ou menos? Eu não dou sorte de pegar aquele pão quente, cara. Tem que chegar cedo, né? Tem que chegar lá e já não tá, hein? As primeiras do dia vai sair 6 horas, 6h30? Horário MS, o mercado abre 6 horas MS, né? 7 horas. Aí já tem uma fornada quentinha e aí passa meia hora tem outra, 20 minutos tem outra. Sei que a última das 4 de manhã vai sair umas 7h15, 7h20, a última. Nossa, aí já foi 1.000 pão. Aí já foi 900 a 1.000 pão ali. Nossa. Aí as outras vai sair, 2 saem meio-dia, meio-dia e meio. Aí sai mais só 4 horas da tarde. Aí vai saindo mais tarde. Mas, Roberto, qual que é o diferencial, né? Ou como diz o chefe de cozinha, né? Qual que é o segredo para manter um pão que há quase 3 décadas, né? Parece que é o mesmo pão todo dia. E a gente vê as mudanças do glúten na farinha, a gente vê as farinhas que são... Hoje você coloca muita farinha de milho na farinha de trigo e consegue manter o mesmo padrão, né? Assim, fora de base, é nostálgico. Você fica 10 anos sem comer o pão, né, do Esquerdão, do Super Vale, aí você vai lá, parece que é o mesmo sabor. Como que se consegue controlar isso? Tem um fator importante, eu acho, em tudo que a gente vai fazer, né? Fazer com amor, responsabilidade, né? E respeito ao cliente. Eu acho que isso é o correto, né? Porque a gente vai fazendo pão ali todo dia e às vezes o pão muda, você não percebe muito. Aí já chega um cliente e fala, ô Roberto, o pão tal assim,
não está igual estava. O cliente às vezes molda a gente. E aquele cliente que reclamar ali, a gente tem que dar valor, porque ele vai reclamar, Sim. porque ele vai voltar para comprar. Porque ele gosta da Às vezes aquele que não reclama, ele pega, no dia tá bom, compra um ano, dá bom. Aí o dia que ele não tá, ele não reclama, mas às vezes não volta também. Sim. Então aquele que reclama, a gente tem que dar valor, porque ele vai reclamar e vai voltar para comprar. Você tem que procurar fazer ali do gosto dele, né? Que eu já fiz vários cursos, eu já fui para Campo Grande, já veio vários técnicos, na época do Esquerdão, o seu Joaquim trazia, agora do Super Vale, o Joaquim Filho, o Joaquinzinho também, trouxe gente de São Paulo, do Paraná, mas a gente aprende muito, só que você acaba aprendendo mais com o cliente. Com o cliente, né? Com o cliente, porque é o cliente que é o nosso alvo. Sim. Principal é o cliente e é ele que manda na gente. Sim, verdade. E essa mudança de farinhas no decorrer, vocês vão mudando, erramos essa farinha, vamos trocar, acontece? Ou como vocês lidam com isso aí? Acontece muito. Isso aí chega às vezes a mesma marca de farinha, já com lote diferente. Então você tem que ter a paciência, principalmente paciência, conversar com, igual eu tenho ali o confeiteiro, o Rogério, que é padeiro e confeiteiro também. A gente trabalha junto já, acho que mais de 30 anos que a gente trabalha junto. Ele entrou de ajudante meu, de padeiro, e passou para confeitaria. Eu troco muita ideia com ele. Sim. Então, o que você acha? Assim, ele fala, não, é isso, aquilo. Da mesma forma, ele troca de ideia comigo, num bolo, numa outra coisa que ele vai fazer. E também tem um padeiro no Chapadão também, que trabalhou com a gente. Ele ligou, você está com essa mesma farinha aí, o que você fez para... Ou eu fiz assim, eu fiz tal. O cliente reclamou. Eu falei, não, o cliente reclamou aqui também. Então vamos ver se dá certo, vamos ver. Então a gente tem que ter a humildade de aceitar, porque a farinha muda, às vezes não mudou tanto a farinha, mas o clima, o pão depende muito do clima. Isso. Temperatura. A temperatura, a época do frio, o jeito de fazer o pão é uma, a receita é uma. Na época do calor a receita é outra. Não o sal, o açúcar, não. Principalmente o fermento. O gelo na massa, na época do calor. Tem que fazer massa principalmente o pão francês. Tem que fazer pão com gelo. Tem que pôr gelo, porque senão passa da hora e você acaba perdendo a qualidade do seu pão, né? A gente falou muito de pão, mas a gama de produtos que vocês fazem é grande. Além de pão francês, o que vocês fazem a mais? A gente trabalhou, da minha parte ali de pães, eu trabalho, o que eu mais faço ali é o pão francês. Tá. Em segundo lugar está vindo pão para hambúrguer, que estendeu assim, eu comecei fazendo pouco. A gente tem cliente, vem do Itajá, vem cliente do Aporé, e cliente aqui da cidade mesmo, de hamburgueria. O cliente pede o hambúrguer, minha maioria é hambúrguer, uns pedem o hambúrguer na massa do brioche. E a gente tem trabalhado dessa forma. Mas o pão francês, o hambúrguer. Pão sírio? O pão sírio está assim, em terceiro lugar, né? Pão de sanduíche também? O hot dog também. O hot dog é carro-chefe, né? Ele é clássico, né? Ele vende também, é muito hot dog. Uma coisa que eu adoro e vejo muito pouco é pão italiano. Pão com queijo e presunto, tomate, muitas vezes coloco no meio. Aquilo ali não dá pra, é complicado de fazer? Não, o pão italiano... Eu sou apaixonado daquele pão. Aqueles redondos assim, né? Redondo, tem uns que baguete. As baguetes também, da massa. Aquilo. Não, a gente até faz. Só que ele é um pão assim que não tem muita saída eu acho que não tanto pelo preço, que ele não é tão caro, né?
Mas eu acho que é pela textura dele, que ele é uma massa mais dura, né? Uma massa mais Sim, consistente, né? crocante, assim. Aquilo ali é uma janta, um almoço, você come aquele presunto, queijo, tomate por cima, orégano, meu Deus, aquilo é bom demais. E tem bom. só ele também, só um pão sem um recheio também, não tem? Tem. Aí o pão italiano acaba que agora a gente tá fazendo mais por encomenda, o pão italiano. E a cultura também de Cacilândia não é também muito comer esse tipo de pão, né? Lá no sul, só para contar para vocês como é que é o pão italiano, que eu acho tremendo. É um pão redondo, casca grossa, duro. O pessoal tirava o miolo e tirava em cima, cortava e colocava comida dentro. E depois tampava ele e levava para como fosse uma marmita. Sim. Uma marmita térmica. Depois o pessoal comia aquilo ali. Tem cliente em alguma festa, algumas organizadoras de festa que pedem para mim assim. Você deixa ele com a casca bem dura, o fundo. E a gente vai tirar o miolo e encher de... Tem gente que põe um queijo derretido quente ali dentro e eles inventam um monte de coisa. Sim. E sua especialidade então lá é só pão? Tudo que é pão é você que faz? A maioria dos pão, o Rogério também às vezes, no caso assim, o pão de queijo ele pegou por responsabilidade dele também, né? Sim. É ele que faz o pão de queijo. Mas assim, tem vezes que é o que eu faço, igual domingo que eu trabalho, eu faço. Às vezes um dia que ele falta, que tá de atestado, alguma coisa. Aí eu faço também algumas coisas que ele faz, que ele não tá, às vezes eu faço também. Sim. Bolo, essas coisas você gosta de fazer, não? Bolo, eu gosto de fazer em casa, um bolo caseiro, né? Ah, é só em casa. Você tem que provar o pão sírio dele, já comi. Uma delícia. Bom, olha, que bacana. Eu adoro pão sírio. Às vezes eu pedi para ele fazer no Marcelo, lembra? Lembro. Que você fez lá. Aquilo eu fiz lá em casa mesmo. Tava uma delícia. Fiz em casa, um pão sírio caseiro aquela vez. Nossa, que bacana. Ficou bom pra o pão caramba. sírio com quibe é uma delícia, né? Puxa vida, é uma Muito delícia. gostoso. Com nata, né? Também é bom. Com nata. O nata é gostoso pra caramba. Ele com aquela... Escabeche de berinjela. A palada síria. Também é bom. Também Palhada é bom. síria. Eu como até com carne moída. É mesmo? E acho bom, eu sou... muita gente padrão e padeiro. Fala, não, nem de pão, não como não. Há uns anos atrás, não sei se você recorda, teve um escândalo nacional das padarias utilizando o brometo de potássio. Você lembra disso? Eu ouvi falar, né? Eu lembro de ver essa história aí, mas eu não... O pessoal colocava nos pães, né? Para crescer, aumentava o tamanho dos pães. Nossa. O pessoal é artista. Artista, né? Pesava mais, provavelmente, né? E você gosta mais do pão hoje? Porque antigamente era por unidade, aí passou para quilo. Você viveu esses dois momentos. E foi um choque muito grande, né? Na verdade, foi muito bom mais pro mercado do que pro consumidor quando fizeram essa situação. Né? Mas vocês sofreram muito, né? Quando fizeram essa transição, né? Não, mas aí o pão por quilo é melhor. Porque assim, nós temos a máquina que corta. Só que tem gente que corta na mão mesmo. E às vezes aquela pessoa que corta na mão, tem muita profissional que corta mais certo do que a máquina. Lá no sul tinha... É mesmo? Porque a máquina, nem a máquina corta exatamente. Eu não vi uma máquina ainda que corta igualzinho. Às vezes vai variar 2 gramas, 3 gramas, até 4, 5 gramas do outro varia. Lá no sul tinha um pão lá que era... Não existia esse pão que nem hoje aí, né? Esse pequenininho. Lá era 2 pães que tinha lá. O de meio quilo e o de um quarto de quilo que tinha. Aqui também era assim? Não, eu lembro antigamente... Tinha o baguetão, né? O bengala. Bengalão. Aquilo lá era pra Você ia na padaria pra comprar, aí era muito grande, aí os caras enrolavam naqueles papel, puxavam naquele rolão assim. Papel só no meio dele. Só no meio, aí o pão ia pro lado de fora. A ponta de cá ficava de fora, um tanto assim de cada. Cara, e era gostoso, né? Aquele pão grandão eu gostava. Por que acabaram com aquele pão grande, né? Agora tudo pequenininho. Eu gostava de cortar as fatias. Eu gostava de comer o bico, sabe? Criança, né? O bico. Cortava o bico ali e colocava. Nossa, era uma briga, né? Pra comer o bico. Eu gostava que aquele
bico ali, você punha café nele. Café. Fazendo Aquilo ali Era muito doce de gostoso. leite. né? E nas horas vagas, você sai porque é difícil, já sai, tem que descansar. Como é que é a sua rotina durante o dia? Você acorda, primeira coisa lá, né? 5 horas da manhã, 4 horas você tá de pé. Sim, aham. Pro pão sair e ficar pronto. E aí, sua rotina, você sai do mercado às que hora? Aí eu vou almoçar, né? E a gente tem 2 horas de almoço, a gente volta e sai ali em torno, depende do tanto de serviço que tiver, a gente aumenta, faz um pouco de hora extra. E eu saio ali para 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Nossa, então você faz hora isso todo dia, hein? Mas às 2 horas de almoço tem vezes que lá não tem um pão para me assar ainda agora. Ou às vezes tem que eu vou almoçar a hora que chega, o Rogério chega. Aí eu sei que ele vai assar, que ele não vai deixar faltar, né? Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa. Tem dia que eu acabo ficando 2h30, 3 horas de almoço às vezes. Sim. Então aí você estende um pouquinho mais e E aí você vai embora e aí você faz o quê? Vai pra casa? eu vou para casa e lá em casa aí você vai curtir a família um pouco. Você é né? o cara que não pode falar, amor, eu vou ali buscar um pão. Você dá pão pra cidade inteira? Ela fala, trouxe o pão, é desse jeito. Ela fala? Então você já trouxe. leva o pão de tarde pra comer amanhã Já cedo. leva. E lá em casa, Olha, velho, faz pão fresco pra todo mundo e a mulher dele come pão amanhecido. Ela é controle de qualidade. ela é consumidora do pão, ela gosta. Lá em casa todo mundo come pão, né? Todo mundo come pão. Todo mundo. Ô, Roberto, semana passada nós tivemos um papo bem bacana com o Cleito, com o Paulo Coelho sobre empreendedorismo. E você, há uns anos atrás, empreendeu, abriu o teu negócio. Qual foi a dificuldade que você sentiu em empreender, em abrir o teu próprio negócio? Olha, foi uma experiência boa para mim. É mesmo? No comecinho eu ganhei muitos clientes, ganhei dinheiro e eu pensava, do jeito que tá, vai. Bombar. Eu ganhei o prêmio de melhor padeiro, melhor padaria na época. E aí veio, eu não guardei, tinha um dinheiro, a gente fala Capital de giro? capital de giro. Eu guardei um pouco, mas eu falei, tá entrando muito dinheiro, beleza, veio. Aí logo em seguida veio a pandemia. E aí eu atravessei a primeira pandemia ali e depois parece que assim começou, deu uma época que melhorou O consumo. o consumo. Aí começou, parece que uma nova pandemia, que a vigilância chegou lá e Tem que fechar. tem e que fechar. tirou as mesas, falou, não pode. Eu vendia muito para as pessoas tomar café da manhã, muito misto quente, o café com leite, café para o pessoal comia pão de queijo. E eu vendia muito isso aí, o consumo era muito. E a vigilância tirou ali, pôs uma fita que a pessoa tinha que ficar de longe no balcão. E aí faltou. O dia que eu cheguei lá, que abri, que o pessoal não. Foi me dando uma tristeza muito grande, assim. Eu acho que eu faltou um pouco de me apegar com Deus nessa hora. Que eu sei que Deus ali era um deserto, que Deus estava me ajudando. Mas faltou um pouco de fé. Eu fui tendo aquela tristeza e deixei muito a desejar na parte de administração. E eu fui entrando com um começo de depressão por dentro, que eu deixei de produzir muita coisa e a coisa não foi ficando Você foi se legal. entristecendo. Foi entristecendo e foi indo, até que eu dispensei uma empresa, dispensava outra, tal, e falei para minha família, vou parar, porque não tá bom assim. E eu atravessei aquelas pandemias e foi até eu pegar o Covid. Que eu peguei o Covid e ali na padaria todo mundo estava suspeito.
E aí o pessoal lá da saúde falou, vai ter que fechar, vai ter que dar, você vai ter que fazer testado todo mundo. Aí naquilo que eu fechei 10 dias, eu perdi a metade dos meus clientes ali, aquelas empresas que compravam por mês, que eu servia todo dia. Quando eu voltei, assim, só que eu já voltei já com outro pensamento, porque eu estava daquele jeito e eu conversava muito com muita gente sobre aquilo. E aí, quando eu testei positivo para Covid, o gerente do Super Vale já sabia a minha situação, tal, que eu estava já ia pensando em fechar. O dia que eu testei positivo, ele me ligou, falou, você não quer vir trabalhar com a gente, não? O Joaquim tal, falou aí tal, se você quiser. Falei, cara, eu tô de Covid, tô mal, né? Tô de atestado 10 dias e tô mal. Aí ele ainda brincou comigo, falou, então se você não morrer, depois que passou o atestado, você vem aqui pra gente conversar. E eu não morri, né, até hoje. Que bom, hein? Graças a Deus. Aí eu fui lá e já aquela perda dos clientes, já conversei com o Joaquim me fez uma proposta boa e falou, vem ficar com a gente aqui. E aí aquilo me recebeu assim uma casa onde eu trabalhei por mais de 30 anos, trabalhei 31 anos lá no Esquerdão, 4 meses e 5 dias. E aí aquilo me alegrou, tirou aquela tristeza e eu deixei tudo para trás e fui trabalhar com eles. Já vai fazer 4 anos que eu tô lá. E tá bem, tá feliz? No Super Vale. Tá tudo bem, tá indo bem, a gente tá dando certo. Que bacana. É que o Covid, para quem começou a empreender e veio o Covid, foi um baque para todo mundo. Acho que todo mundo passou por essa situação. Todo mundo, né? O Covid foi um divisor de água de muita coisa, né? Empresas que estavam bem estruturadas bambearam aí, né? Tiveram mal das pernas. Imagina quem está iniciando, né? Numa empresa, né? Porque ainda você já não era mais o funcionário, né? Você já é o cara que tem que pensar na conta de água, de luz, do funcionário. Porque você sempre foi um bom funcionário e você vê aquele mau funcionário, você tem que lidar com isso tudo, que não é fácil lidar com um mau funcionário. Porque a gente sempre foi bom, né? O problema do Roberto é que ele põe a mão na massa, né? Literalmente, né? Então ele trabalha e faz a parte de administração, não tem tempo, né? Então, ou faz uma coisa bem ou faz outra. Né? Eu tive a dificuldade nessa parte, porque eu tinha muita pessoal que trabalhava comigo, eu, graças a Deus, na época do Esquerdão, no Super Vale, agora eu trabalho, faço com amor e tudo, mas pessoas à minha volta ali, sempre eu tive sorte de ter gente boa, gente para trabalhar junto com a gente. Eu tinha uns funcionários bons também na padaria, mas assim, que muita gente falava, isso assim não tá igual você faz. Eu acabava que eu ia ajudar muito na produção, e eu tinha a parte de administração, eu fazia, e eu ajudava a fazer, eu tinha que vender e eu tinha que receber também. Então era muita coisa para minha cabeça e muitas vezes fui naquela padaria ali, muitas e muitas vezes eu via lá, você corria para um lado e para o outro, não era fácil ali não. Muitas vezes eu fazia entrega, porque às vezes eu queria estar lá, chegar no cliente e falar, bom dia, boa tarde. Isso é importante. Como é que tá aí, né? Não, você questão de, não, eu quero só um pouco, eu levo para trás. Não deixa aí então, se não vendeu, pede para trás, e a pessoa acabava que vendia tudo. Roberto, eu te conheci dentro da igreja, na IPI. Como é que começou? Você veio de uma família evangélica, de uma família cristã, você não veio. Como é que foi esse início de caminhada até os dias de hoje? Que abalou a sua fé, né? É bom a gente perguntar, né? Esse momento de dificuldade
Porque você tem a dificuldade financeira que você passa por ela e você também tem a dificuldade, poxa, tentar um negócio que não deu certo, né? Porque você tem o fator moral também junto com as dificuldades financeiras que acarreta. E aí isso chegou a balançar a tua fé também? Isso aí balançou a minha fé, mas eu vim assim, a família da minha mãe era mais pro lado católico, né? Sim. A família do meu pai já lá mais pro lado espírita, né? E eu me considerava católico. Eu nasci numa fazenda lá no Pontal do Rio da Prata, município de Aporé, né? Eu acho que lá no Rio da Prata agora tem 2 usinas, parece. Tem 2 PCH. Então eu nasci naquela região. Mudei para Poré, morei 4 anos numa fazenda Lá ali. perto da Toca da Onça. Para lá da Toca da Onça ainda. Perto do Tumirim ali? Isso, não, bem antes, né? Tumirim. Entra ali. Entra na fazenda. E a gente mudou para a gente estudar, nós mudou para fazenda perto de Aporé. E meu pai trabalhava lá na fazenda, era 6 quilômetros. A gente estudava na escola José Ludovico em Aporé, estudei 4 anos. E lá eu fiz a primeira comunhão na igreja, se eu não me engano é Santo Agostinho, Crisma, tudo ali. Eu ia morar na fazenda e não podia ir todo domingo, né? Mas sempre que podia a gente ia na missa e é uma coisa que eu gostava, né? Sim. E a gente mudou para Cacilândia, né? Meu pai arrumou trabalho na chácara aqui em volta. E aqui eu fui na igreja poucas vezes, na católica, né? Mas eu considerava católico, né? E tem um fator assim que aí eu fui para IPI, eu não tenho nada que reclamar eu tenho amigos católicos, a maioria dos meus clientes é católico. Deus é um só, é o único. E ninguém me maltratou, nem um católico, nem um espírita, ninguém. O pessoal em Aporé sempre me tratou com muito carinho, com muito amor. O pessoal em Cacilândia, que eu sou aporéense, mas hoje eu me considero cacilandês. Você é comedor de pequi. Eu gosto também. Você é comedor de pequi. Bom, hein? E eu me considero cacilandês porque a população que me acolheu assim, que... Te abraçou. Todo mundo aqui, na escola. E a igreja, eu fui para a igreja evangélica, assim o pessoal fala, eu fui por amor, ou eu já fui pela dor, né? Eu acho que Deus viu que eu ia dar muito trabalho para ser um evangélico, e Deus usou umas formas meio drásticas, sei lá, Deus usou. Mas quem te chamou te fez o convite? Você lembra quem te fez o convite? Quem me chamou foi o meu irmão, né? E quais foram essas formas drásticas aí? Então, meu irmão, ele era de criação, ele foi pegado para criar, mas ele era sangue meu. Meu pai, o meu avô, o pai do meu pai, morava em Serranópolis. E lá ele tinha uma casa que tinha um quintal grande, era meio tipo uma mini chácara. O quintal lá era grande e ele plantava quiabo, verdura para vender. E lá apareceu uma jovem senhora lá, ele namorou com ela com 73 anos que ele tinha. Olha só. E fez um filho. E esse menino era meu tio. Eles puseram o nome dele de Divino. E aí passou uns tempos, a mãe dele deu aquela doença, mal de Parkinson, que tremia e tal, não conseguiu cuidar. E meu avô solteiro, já velho também, não tinha condições. E falou, tá, quem vai querer cuidar dele, do menino e tal? E os irmãos lá decidiram, os irmãos do meu pai, com meu pai adotou ele. Ele veio com 3 anos de idade, veio morar com a gente. E aí ele já veio com, tinha uma doença de assopro no coração. E falou, com 6 anos você tem que fazer um exame e vê lá, né? Com 6 anos meu pai levou ele, mas minha mãe lá em São José do Rio Preto fez a cirurgia, com 12 anos levou também. E sei que cada vez estava melhor e o médico falou, não, você pode até já trabalhar, né, na adolescência.
E ele liberou, ele estava jovem, forte e sadio mesmo. Todo ano ele ia lá fazer os exames que tinha que fazer. E aí ele foi trabalhar no lanche do Alain, no Esmilinguido. Lá na praça ele foi ser ajudante de chapeiro. Ele fazia lanche ali, eu acho que ele já tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, parece. E ele foi fazer lanche e o Alain, que era da igreja, chamou ele para ir para a igreja. E ele foi e falou, foi para a igreja e um dia ele chegou lá no meu pai, tio, ele falava meu pai de tio, que era pai adotivo, ele sabia da história dele tudo. E eu posso batizar na igreja? Meu pai falou, pode, né? Você não ir mexer com coisa errada, a igreja só tem coisa boa, pode batizar. E ele falou, eu vou batizar então, e começou, antes de batizar, começou a pregar para nós, e começou aquele primeiro amor. Olha só. Mas parece que o alvo dele principal era eu. Ô Roberto, vamos lá, né? E ele era um cara que, ele era meu irmão, era eu, ele e minha irmã só. E ele me admirava, ele falava, meu irmão é forte, meu irmão é não sei o que tem, né? Ele era meu fã, meu admirador. E Roberto, vamos para a igreja, vamos. E eu bebia, na época eu bebia bastante. Falei, não, você pode ir, eu vou, depois eu vou. Eu ia por 24 horas, bebia uma cerveja, vou lá nada, né? Ele falou, vamos no culto de sábado, e eu não ia nada, né? Dava um nó nele. Aí a minha mãe um dia falou para mim, Roberto, o Divino está muito triste, você fica enrolando ele. Vai lá na igreja, vai lá, não faz isso não, ou senão você fala que não vai. Aí ele, vamos para a igreja, Roberto, não, vamos no culto dos jovens, sabe? Eu falei, não, eu vou. Eu falei, mas você pode ir que eu vou passar ali, passei no 24 horas, tomei umas, para encarar a galera, né? Eu falei, sempre que eu ia com alguma festa eu tinha que beber para alegre, né? E aí, eu sei que eu fui na igreja. Quando ele viu eu na igreja, ele ficou muito feliz e veio lá onde eu estava. Vamos sentar lá na frente. Eu falei, não, eu vou sentar aqui atrás, você pode ficar lá com o pessoal lá, né? E aí ele foi assim, e eu com muita vergonha, aquele pessoal veio e começou, sempre gostei de violão, essas coisas, e lá o louvor da igreja, eu gostei demais do louvor, que era bateria, violão, guitarra, e eu senti muito à vontade ali. Eu falei, opa, bacana. Parece que o efeito da cerveja, eu tinha até passado, o pessoal, vamos lá para frente, eu fui lá para frente. E foi muito bom aquele culto. Bacana. E eu comecei a ir nos cultos. Era o pastor Cláudio? Pastor Cláudio, que era. Bem jovem. O pastor Cláudio pegava a guitarra lá e... Era bem jovem, tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, e aquela guitarra e aquele... Ele, só para o Freitas entender, e o nosso público também entender, ele ia para as esquinas, tocava violão, os jovens vinham tudo lá, ele pregava. O cara bem diferente, sabe? Um cara bem... Ele tinha umas estratégias assim que você pensava, isso não vai dar certo, e acabava dando certo. Porque ele trouxe de jovem, o Éder Quirino, que hoje é pastor, lá em Chamadão do Céu, o Paulinho, né? Paulinho Torre Forte. Quantos e quantos, né? Ele trouxe para a igreja. O Silmar das Onças. Das Onças, isso aí. A família dele, né? Trouxe muita gente, cara. E aí eu comecei a ir nos cultos e pensava, eu vou no culto aqui, é bom, mas eu não vou para virar crente não, né? Eu venho no culto, eu comecei domingo, e tinha culto quinta-feira, eu comecei a ir nos cultos, mas não largava a cerveja, né? E aí eu comecei a ir, e o meu irmão, o Divino, numa dessa, ele falou, eu tinha que ir lá no médico, fazer a revisão no médico, que ele fazia todo ano, né? E ele, alegre, na igreja, e tinha batizado, ele batizou, o dia que ele batizou, ele veio e bateu a mão assim em mim e falou, no próximo batismo é o seu. Falou pra mim, eu amém, não sei o que tem, eu pensei, é nada, não vou batizar nada, né? E aí ele batizou e foi lá fazer a revisão lá no médico. Saiu ele e meu pai, né? Eu morava na chácara lá onde era ali
do seu Anderson ali, meu pai trabalhava para ele. Sim. E ele saiu na grama, mas meu pai feliz, porque cada vez que ia lá e voltava, ele estava melhor. O médico fala, não, você está bom, você pode fazer exercício, você pode fazer musculação. E toda vez, essa vez ele saiu esperando uma alegria boa, uma notícia boa. Aí eles chegaram no médico, esse exame, e ele, mas meu pai, eles iam mais era passear, né? E a hora do resultado do exame, o médico falou, ó, e aí, doutor? Eles falam, não, tá tudo bem, mas deu um probleminha nos seus exames aqui. Falou para ele, né? Você vai ter que voltar aqui o mês que vem, pra gente ver o que é isso aqui, né? E quando eles voltaram, eu estava, meu quarto tinha janela pro lado da grama, eu via saindo com aquela alegria. Quando voltou, parece até que o céu em volta deles estava diferente. Estava uma tristeza muito grande no meu pai, nele. Minha mãe falou, Roberto, eles estão vindo. Eu olhei, quando eu olhei, pensei, rapaz, deu aquele nó, aquele aperto, deu alguma coisa errada lá. Cheguei aí e tal, e eles me explicou, né? Aí voltou um mês, ele fez uma cirurgia lá, um cateterismo. Ele veio para casa pior, veio ruim, não veio bom. Voltou depois, fez uma cirurgia. Aí que ele voltou pior mesmo. Né? O interessante é que ele estava lá, eu saía para trabalhar, estava frio na época, eu estava sentado no sofá na sala, sempre, quase todos os dias. Eu estava sentado lá lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia muito mesmo. Ele lia um tempinho que dava, ele me pregava a palavra, pregava, e ele parece que o alvo dele era eu. E aí eu ia na igreja, estava mal, às vezes ele ia, mas não conseguia ir de manhã à noite, ele ia só de manhã ou só à noite. Eu ia lá e orava, e ele voltou para Rio Preto, e eu, Deus faz um milagre, e eu com aquela fé, eu acreditava, e creio que Deus já fez milagre na minha vida. Deus vai fazer um milagre na vida do meu irmão, ele vai ser restaurado, né? E eu pensei, ele vai ser curado, e aí eu vou, né, beber minha cervejinha e tal, mas eu não vou batizar não, pensava comigo. E aí até que um dia que ele veio de São José do Rio Preto e ficou muito mal, doente, nós levamos ele falei com a minha irmã trabalhava no Hospital Cacilândia, que era ali do lado da igreja. A minha irmã já sabia, que o médico tinha falado, não adianta trazer ele mais aqui em São José do Rio Preto. Já mandou ele para casa, não adiantava. Só que minha irmã até então não falava pra gente, né? E aí, ele ficou mal, nós levamos ele para o Hospital Cacilândia ali. E lá no hospital ele não tinha como ir na igreja, né? Mas ir lá, eu ia lá no dia e falava, Roberto, estava na igreja? Estava. Eu escutei o louvor aqui no hospital, eles abriam a janela para ele escutar, escutei a pregação, a felicidade dele era eu ouvir a pregação e o louvor, mesmo naquela cama de hospital ali que eu estava. E aí para São José do Rio Preto não adiantava mais. Aí arrumamos uma vaga para ele, eu falei, não, vamos ter que dar um jeito. Ele não pode ficar assim, cada dia pior. E arrumamos uma vaga para ele lá em Campo Grande. E aí vai ser levado para Campo Grande, vai. No dia que ele foi para Campo Grande, eu fui lá, a gente pegou a ambulância, estava lá, minha irmã foi com ele. E aí ele saiu, ele foi na cadeira de roda, pois ele estava só sentar. Aí eu fui saindo da cadeira de roda, eu fui empurrando, ele falou, Roberto, não vai dar certo. Me leva para casa, eu não quero ir. Não vai adiantar, Roberto. Eu falei, Divino, vai adiantar, Jesus vai te curar, você vai se vir restaurado, Divino. Ele falou, não vai adiantar, Roberto. Me leva para casa, eu quero ir para casa, não vai adiantar, porque ele falou isso aí para mim, assim, como tem Deus no céu. O que eu vim fazer na terra, eu já cumpri, que era para te levar para a igreja. Nossa. Isso eu já cumpri. E hoje, muitas vezes, eu lembro disso aí. Às vezes, quando eu não vou para a igreja, eu falo, pai, eu lembro dele, eu sofro, que eu lembro. E ele falou para mim assim,
todo mundo despedindo e tal. Eu falei, vai dar certo. E ele falou para mim assim, Roberto, vai na igreja. Essa foi a última frase que ele falou para mim, vai na igreja. Ele entrou no dia, foi fazer a cirurgia lá, não deu certo, ele morreu, ele faleceu. E aí, naquela época fazia os velórios nas casas. O velório foi lá na chácara, né? E assim, no meio da noite, no velório, na sala, o caixão estava lá, minha mãe falou, dorme um pouco, eu fui lá dentro do quarto. O caixão do outro lado na parede. Eu ajoelhei e falei, entrego minha vida para o Senhor. Eu e Deus, eu falei, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Eu vou ser um cristão. Eu vou ser um cristão. E lá na igreja, o próximo apelo que tiver, eu vou lá na frente e vou entregar a vida para Jesus. Mas aqui eu já estou entregando a minha vida para Jesus. Só que eu vou entregar na frente de todo mundo, né? E isso aí, e nós enterramos ele, e eu fui para a igreja. Só que o processo daí, para batizar, foi grande. Ninguém falou para mim que não era para beber. Eu fui aprendendo aos poucos, não beber, aprendendo a Bíblia, fiz discipulado, fazia um, fazia o outro, não estou preparado, porque eu queria ir para a igreja, eu queria batizar o dia que eu tivesse 100% sem pecado, mas não aconteceu até hoje. Então tem muita coisa ainda para melhorar. Mas eu fui para a igreja, passou um ano depois eu batizei e estou lá, né? Deus fez um milagre na minha vida, já curou eu de uma bronquite que eu tinha e me deu uma família, né? Maravilha. Eu casei, né? Tenho minha esposa, tenho meu filho, eu comecei a tocar no Ministério do Louvor e meu filho está lá comigo agora no Ministério do Louvor, só que ele não está tocando ainda, ele está no data show da igreja. Mas para mim é uma satisfação ele estar lá junto comigo. E como é que era a vida do Roberto antes e depois da igreja? A minha vida antes era assim, eu sempre tive um pensamento de paz, um pensamento bom, né? Mas aquele acolhimento do pessoal ali na época, da dor, para mim foi a coisa que me fez ir para a IPI, foi aquele acolhimento ali mesmo. Ali. Você se sentiu abraçado? Eu senti abraçado e até hoje. Foi no meu casamento, o pessoal fez uma festa surpresa. Então, e até hoje, sempre que eu me sinto que eu preciso, os irmãos estão ali. É uma bênção ali. Muita gente já me chamou, vamos para a minha igreja. Eu falo, cara, irmão, a gratidão que eu tenho para o pessoal daquela igreja lá. Que bacana. Assim, todos os pastores tiveram uma parte importante na minha caminhada. Todos, né? O pastor Cláudio, o pastor Ricardo, o pastor Marcos, a pastora Aliciane, que fez meu casamento, o pastor Giancarlo, o pastor Julian Ferraz agora. Então, cada um tem uma participação muito importante na minha caminhada cristã, que eu ainda falo assim que eu estou lá já há mais de 20 anos, eu sou o pior dos pecadores ainda. Eu sou um cristão em reconstrução. Já mudou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para mudar. Sim. Tem muita coisa que eu preciso mudar, que eu preciso moldar, que eu preciso aprender sobre Deus. Mas quando você fraqueja na fé, que você vê que está fraco, deve vir na tua cabeça a primeira coisa, teu irmão. Vem ele, vai na igreja, né? E que Deus usou ele ali para pregar para mim. E o exemplo, tem muitos irmãos da igreja que tem muito exemplo, né? E eu procuro olhar, a gente vê muita gente, no meu caso mesmo, às vezes a pessoa falou, o que esse Robertão está fazendo aí? Mas eu estou
falando de Jesus aqui, eu sou um cristão, tem defeito, tem pecado, tem, e muito, mas eu sou um cristão, sou um vaso quebrado, e muito quebrado na mão do olheiro, que está moldando, que o olheiro é o próprio Cristo. Eu creio que vai mudar a minha vida dia após dia, e cada dia eu preciso, eu não, sempre quando eu fraquejo na fé, que na minha época eu quase entrei em depressão, o pastor, os irmãos chegavam, igual você falou mesmo, tem a parte moral, ou a empresa que faliu. Eu muitas vezes tinha vergonha de ir na igreja, né? Mas os irmãos me abraçou e tal. E até hoje eu sou amado, acolhido naquela igreja. E não só pela minha igreja. A minha igreja eu tenho uma gratidão, é onde eu congrego e onde eu me sinto bem, mas eu converso com outros pastores, com outros irmãos de outras igrejas, tenho amizade. Eu tinha amizade com o pastor, Cléristo, tinha com o irmão dele, o pastor Clodoaldo. Então tenho amizade com outros pastores, com outros irmãos de outras igrejas. Tem irmão de outras igrejas que ora por mim até hoje. Olha que bacana. Que orava antes já, e ora até hoje por mim. Eu oro por eles. Então eu acho que assim, o nosso alvo é Cristo, né? Tem erros, em cristãos tem, mas eu não vejo placa de igreja, eu vejo o alvo é Jesus Cristo. Sempre ali, a minha caminhada na frente é Jesus Cristo eu olho é Jesus Cristo. Sim. E essa questão de homem perfeito é só Jesus, né, Alberto? A gente pensar de uma outra forma e a gente vai estar sempre rodando em loop, né? Tentando, porque esse homem perfeito só vai acontecer lá no céu, né? Depois que a gente for ressuscitado com Cristo, for arrebatado com Ele, aí então a gente vai chegar à estatura de varão perfeito, né? Aqui é um processo, e nesse processo a gente não pode esquecer que a gente tem essa busca por cada dia errar menos e cada dia ser relevante na vida de alguém. É isso que a gente não pode esquecer nunca perder isso. Eu preciso ser relevante na vida de alguém. Eu preciso somar na vida de alguém. Porque é o maior exemplo, né? Porque quando a gente tem a Bíblia Sagrada, a gente não tem a imagem exata de Deus. Ela é incapaz de demonstrar. A gente não conhece Deus. A gente conhece pessoas que serviram a Deus. Né? Então, e a gente percebe isso, né? Então, eu acho que você tem um caminho lindo, uma história bonita aí, né? Confesso que eu me emocionei aqui contando. E tem uma parte assim que você falou o que era antes, que agora, quando meu irmão era vivo ainda, eu estava bem, e assim a bebida e outras coisas que me trazia alegria na época, ele me chamou uma vez para um churrasco a igreja alugou uma chácara, né? E eu fazia escola dominical, uma gincana, ia passar um domingo na comunhão. E ele me chamou para ir, eu estava bem, estava sadio ainda. E eu falei, vamos. E ele falou assim, é domingo de manhã, nós vamos cedinho para lá. Eu pensei, beleza. Eu tenho que dar um nó nele, mas não vou. Ele falou, não, senão você me leva de moto, né? Eu falei, eu vou ter que beber, para me alegrar, para que vai ser uma coisa chata isso lá, e pensei comigo. A gente tinha a visão que crente é chato, né? Sim. Mas agora que a gente sabe que não é. E aí no dia eu peguei e comprei. Eu falei, não vai dar para mim no 24 horas que eu tenho que levar ele. Se eu comprar uma cerveja e pôr na geladeira, ele vai vir. Eu comprei um litro de uísque escondido dentro do quarto. Eu falei, eu ponho um gelo no copo, vem para cá, né? Eu acordo primeiro que ele, tomo uns 2 copos de uísque e chego lá bonito no pedaço. Chega lá calibrado. Rapaz, e ele acordou primeiro que eu, e bateu na porta e entrou no quarto. Nossa. E sentou na cama com a Bíblia na mão, vamos, arruma aí, vamos embora. E não saiu do quarto. Nossa. Eu fui lá, escovei os dentes e fui lá na cozinha e falei, meu Deus, fazia uma coisa para ir para
Ele sair do quarto, ele não saía. Nossa. E aí eu pensando, um litro de uísque, tá dentro do guarda-roupa, como é que eu faço, né, pra beber, né? E não deu pra me beber, eu fui. Nossa. Meio emburradão, mas eu fui. Cheguei lá e passou um pouquinho, começou o culto de manhã, o pastor Cláudio com a guitarra, só ele no louvor, e aquele pessoal, aquele monte de jovens, aquele monte de irmãos, e o pastor Cláudio com a guitarra, só ele com aquela guitarra, cantando e tocando, Senhor, te quero, e aquilo lá assim, nós batia palma, e eu, aquela alegria, depois outros louvores, e o pessoal batendo palma, passou, e aí acabou o louvor, e nós fizemos gincana, jogou bola, aquela comida gostosa. E aí, mais tarde, o meu irmão falou para mim, você quer ir embora? Você já quer ir já, né? Eu falei, nós não podemos ficar mais um pouco, né? E aí, bom. E tá muito bom aquilo lá, aquela alegria, sem você ter bebido nada, sem você ter alegria, sem uma coisa para motivar. O único motivo que motivava aquela alegria era Cristo ali, é o pessoal de Amém. Deus. E aí eu pensei, é possível ser alegre sem beber, sem outras coisas, né? Sim. Roberto, já estouramos todos os tempos, mas o papo se estendeu mais porque a tua história é muito bonita, né? Eu achei essa parte que você estava contando sobre o teu irmão fascinante, né? A história de vida, né? A tua é incrível, né? Só tenho te parabenizar, né? Te conheço aí quase 30 anos ou mais e conheço tua família, tua esposa, teu filho. É muito bacana, viu? A gente poder contar a tua história. Como eu pedi para colocar lá no Instagram, né? Pão e Deus, né? Foi isso que a gente ouviu aqui, pão e Deus. Né? E eu acho que é um casamento, né? Tem toda uma simbologia com Deus, o pão, né? Então eu vejo muito isso, né? Não sei se dá para entender. Sim, muito, eu entendo. Mas o pão está ali desde do começo, né? Da humanidade ali, né? Você vê na Bíblia já fala do pão, né? O pão Então eu quero te agradecer muito, no meu nome, em nome do Freitas, do Leandrinho, você está aqui junto. Estou te vendo aí, esbelto, né? Você deu uma emagrecida também boa, cuidando do corpo, muito legal. A gente fecha um pouco a boca, né? Come menos um pouco. Comendo um pouquinho. Vamos trazer depois um dia para ele tocar violão. O homem é terrível no violão. Ah, é? Nossa, tem um tom nem do tanto, violão. Seu filho também toca? Tem um tom do Não, violão. ele já aprendeu algumas notas, mas ele tá bem tranquilo por enquanto. Não, mas você vai voltar aqui, com certeza, né? A gente só tem a agradecer, muito obrigado pelo carinho, ter dizimado parte do seu dia para estar aqui. Sua vida é muito corrida, quem madruga é uma vida muito exausta no dia a dia. E a sua presença aqui, eu acho que muita gente vai se alegrar, vai assim, surpreender. Nossa, esse aí que faz os meus pães todos os dias, né? Tá conhecendo agora. Aí, são quase 400 mil pessoas que vai te escutar, viu? Nesses últimos 30 dias aí pra frente, tá? Eu quero assim que as pessoas que ouvir, que vê, que assistir, que olhe para Cristo, né? Que sirva, se alcançar uma pessoa, o que eu falei aqui, se levar uma pessoa para os caminhos de Cristo, para mim já é vitória. Né? É isso aí. Já valeu a pena. Eu quero que seja bênção. Né? Amém. Olha, já é essa bênção. Gente, tivemos com ele aqui o Roberto. Olha, uma linda história de alguém que corria de Jesus, mas Jesus foi atrás dele, usou ferramentas para isso. E hoje ele está aqui contando um homem que se superou, que enfrentou um Covid, que se reinventou, um homem que está aqui servindo a Deus, mesmo passando por dificuldades. E é isso, né? Muita gente quer chutar o pau da barraca quando alguma coisa está dando errado. Não, ele permaneceu firme, mesmo triste com Jesus, lamentável. E assim, né? Tem hora que a gente vai pelo cartão, né? Para bater cartão. Mas ele foi lá e hoje está aí, ó, cantando na igreja. Passou pelo deserto. Passou pelo deserto e continua cantando e louvando a Deus. Gente, muito obrigado. E lembre-se, Store Podcast. A próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau.